Boa noite. A vida de qualquer cidadão é regulamentada por leis. Tem lei para tudo. Pense comigo, só para começar, se você mora em apartamento, tem as leis do condomínio. Se mora em casa, deve respeitar a lei do silêncio. Isso sem falar na lei de zoneamento. Ao sair de casa, seja pedestre ou motorista, deve respeitar as leis de trânsito. Tem gente que leva isso tão a sério que tem lei até no nome. Turcilei, Francislei, Vanderlei. Mas o mais grave não é a lei da gravidade, é o desrespeito à lei. Fruto muitas vezes das ações daqueles que são justamente os responsáveis por elaborar as leis. Aliás, o nosso país é um dos poucos onde existe lei que pega e lei que não pega. Ou seja, existem leis que já nascem para serem desrespeitadas mesmo. Por outro lado, existem leis no Brasil que pegaram. Uma delas é a que ficou conhecida como a Lei de Gerson, ou seja, aquela dos que querem levar vantagem em tudo, certo? A outra é a Lei do Menor Esforço, ou seja, faz a si mesmo que tá bom. Outra que pode ter uma releitura apropriada em nosso país é a Lei da Inércia, criada por Newton, que determina que, na ausência de fatores externos, um objeto em repouso permanece em repouso. Talvez por isso, pela inércia de todos nós brasileiros, é que muitos políticos fora da lei continuam no repouso das suas benesses, exercendo os seus podres poderes, como já disse Caetano. E olha, não é por falta de lei que esse país não se endireita. O Brasil lidera o ranking mundial em matéria de fabricação de leis. Temos mais de 25 mil leis federais, 5 mil decretos-leis, mais de 1,5 milhão de atos normativos, centenas de resoluções, além das famosas medidas provisórias. Das mais de 22 mil propostas apresentadas por deputados e senadores desde 2003, mais de 70% delas foram requerimentos em matérias com pouco ou nenhum impacto na coletividade. É lei de mais e soluções de menos. Muita atividade, pouca produtividade. E olha que o Brasil é o 7º país do mundo que paga melhor os seus parlamentares. Por último, vale refletir uma frase de Anacaris, um dos 7 sábios da Grécia. As leis são como teias de aranha. Os pequenos insetos prendem-se nelas e os grandes rasgam-nas facilmente. Estamos começando mais uma edição de hoje do Hora da Verdade. Nessa segunda-feira, como sempre, a gente se encontra aqui, sempre nesse horário, às 9 da noite, né, das 21 às 22 horas. Você faz comigo o Hora da Verdade participando pelo nosso telefone, o 37216955, ou através também do nosso endereço eletrônico jornalismo@tvpox.com.br. E o entrevistado dessa noite? Deixo isso por conta da jornalista Natália Carvalho apresentar para você. Administrar todas as receitas e despesas do município, arrecadar impostos e taxas municipais, atualizar cadastros dos contribuintes e prestar contas para os órgãos de controle. Estas são apenas algumas das atribuições da Secretaria da Fazenda. Além disso, a Secretaria tem passado por reformas para melhorar o atendimento ao público e também aos servidores. A ideia é reunir todos os setores da Fazenda no mesmo local, já que o antigo espaço da Procuradoria agora pertence à Secretaria. Ao todo, 30 pessoas trabalham diariamente na Secretaria. Outra modificação foi no horário de atendimento, que passou para as 9 da manhã até as 6 da tarde. Para falar sobre esses assuntos, recebemos no Hora da Verdade desta segunda-feira o secretário da Fazenda, Edalmo Porto Rangel. Tá então a apresentação, a introdução feita pela jornalista Natália Carvalho, falando sobre o entrevistado nosso, meu e seu, dessa noite, o secretário da Fazenda Edalmo Porto Rangel. Ele é carioca e desde 2003 vive em Poços, ano em que assumiu a superintendência da Caixa Econômica Federal no sul de Minas. Antes disso, foi gerente do banco em Macaé, Valença, Campos e Petrópolis e também superintendente da Caixa no Rio Grande do Norte, Brasília, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O secretário é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Cândido Mendes e pós-graduado em Gestão Estratégica pela Gama Filho e em Gestão Empresarial. Além disso, é professor da Fundação Getúlio Vargas para programas de pós-graduação em Estratégia e Gestão de Pessoas. Portanto, o nosso entrevistado, à sua disposição aí para suas perguntas pelo 37216955, ele é o homem do dinheiro, da grana. Aliás, ele saiu da Caixa para cuidar da Caixa da Prefeitura. Estamos falando do Edalmo. Edalmo, boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Antes, eu queria já colocar a minha primeira pergunta, que é justamente isso. Você sempre foi um profissional que atuava, até onde a gente percebe aqui, na iniciativa privada e hoje está na iniciativa pública.
Quais são essas transformações de sair da iniciativa privada que tem um outro ritmo para a iniciativa pública? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, William. Sempre um prazer estar aqui contigo, né? Um prazer também falar aos seus telespectadores, a todos que nos assistem também uma boa noite. É uma diferença grande, porque a Caixa, mesmo sendo uma empresa pública, mas ela é o ritmo dela é um empresarial, ritmo de né? Empresa empreendedora, metas, né? Competição e tudo mais. E na Caixa a nossa luta era muito na linha de frente, com gerentes gerais, visitando as agências, enfim, todas as empresas, os clientes. Então, com uma visão muito de ponta, uma visão muito de ataque, né? Na Secretaria da Fazenda, nosso objetivo é muito mais dar apoio àquelas secretarias chamadas finalísticas, né? Que são saúde, educação, promoção social, que cumprem a missão mais importante da Prefeitura, que é prover soluções, prover serviços à comunidade, né? Saúde, educação, promoção social, as obras estão necessárias. Então, o trabalho da Fazenda, da Controladoria, dos advogados, são todos trabalhos de apoio, né? Então, muda um pouco o formato, né? A dimensão do trabalho. Mas o objetivo final, né? Que é atender a visão de futuro do prefeito Heloísio, do Nizar, é exatamente tentar sempre buscar melhores receitas, reduzir as despesas, racionalizar as despesas e combater de uma maneira diária os desperdícios. Esse é o nosso tripé, né? O esforço maior que todos fazemos lá na Secretaria. E é claro, eu abri o editorial falando das leis, é claro que principalmente a atividade pública ela é regida por muitas leis. Você, com certeza, com o amplo conhecimento que tem, né? Com certeza teve que estudar também muitas leis da administração pública, né? Você se deparou assim com leis que você falava, nossa, eu vou ter que me reger por isso aqui? Como é que é isso? Tem vários exemplos, né? No início do ano, né? Quer dizer, na verdade, esse ano de 2013, viu, ele foi um ano de muito aprendizado, né? Porque, como é a primeira vez que eu trabalho em prefeitura, eu precisei contar com a colaboração dos servidores, dos colegas secretários, para me mostrar alguns pontos importantes em relação à gestão de uma prefeitura, né? Eu vou dar um exemplo prático disso que você se refere. No início do ano, eu me deparei com um caminhão de documentos para assinar, né? Empenhos, cheques e tal. E eu fiz uma consulta à Procuradoria no sentido de tentar delegar a assinatura de documentos de menor expressão, por exemplo, um empenho de R$20, um cheque de R$150 que tem que pagar às vezes a um estudante que tem lá um benefício de transporte, alguma coisa assim. E eu, no sentido de buscar agilizar o atendimento, eu sugeri que se delegasse isso aos diretores. Nós temos 3 diretores na Secretaria e a resposta que veio foi, olha, de acordo com a lei tal, quer dizer, até a resposta veio assim, em que pese a boa vontade do secretário em inovar, em melhorar, mas a lei tal, no seu artigo tal, inciso tal, determina que todos sejam assinados pelo secretário. Então, as leis, isso que você se refere, é verdade. A inovação no setor público, ela é muito difícil, exatamente porque no setor privado o empreendedor tem o arbítrio de definir o que ele vai fazer e tal. Já no setor público, tudo é regido por leis, né? Mesmo que essas leis não tenham o bom senso como pano de fundo, né? São leis, muitas vezes, que perpetuam processos morosos, velhos, né? E você procura introduzir, por exemplo, tecnologia, melhoria de processos, inovações, e nem sempre essas leis anacrônicas permitem. E quando você fala sobre isso, sobre a questão legal, né? A gente percebe que algumas transformações você está tentando fazer, que não se chegue à questão das mudanças nas leis, mas as mudanças de caráter físico, que a gente até, a Natália Carvalho abordou aí na sua introdução, dessas transformações físicas, que também são filosóficas, né? Claro, tem um símbolo por trás disso, né? Por exemplo, eu gostei muito da equipe da Fazenda, né? Os diretores, todos os servidores são muito dedicados, muito dedicados. E eu procurei, de alguma maneira, ajudar a que todos trabalhassem de uma maneira integrada, né? Nós víamos lá muitas paredes dividindo pessoas, divisórias, pessoas meio que fechadas em seus próprios gabinetes, né? Foram criando ao longo do tempo. E esse é um esforço que nós fizemos conversando com eles, no sentido de transformar o ambiente num ambiente mais fraterno, mais solidário, as pessoas trocando mais e compartilhando mais o trabalho. E com isso você ganha produtividade, né? Quer dizer, essa é uma das mudanças que a Secretaria de Obras nos ajudou muito a fazer o novo layout, mudar esse processo. E o horário também, né? O horário também estendido, essa é uma orientação do prefeito, né? Desde que ele chegou, ele sempre falou com os secretários de modo que democratizasse mais o acesso das pessoas à prefeitura, né? Então, não só de uma maneira presencial, quer dizer, as pessoas irem à prefeitura buscando informações e o atendimento
cada vez melhor para as pessoas, mas também através dos canais inteligentes. Quer dizer, o site da Prefeitura hoje, para você ter uma ideia, William, tudo que o cidadão precisar de informação em relação a despesas e receitas da Prefeitura está lá no site. Transparência, Portal do Cidadão. Você entra lá, tem transparência contábil. Você clica e você sabe o que nós pagamos aos fornecedores, né? Todos os fornecedores da Prefeitura estão lá, os valores pagos, as datas que foram pagas. Isso é muito importante, o acesso das pessoas às informações. A transparência é um processo muito importante, porque esse manancial de leis aí, ela só vai ser quebrada na medida que você abra as fronteiras, tire as cortinas e deixa tudo às claras e todo mundo sabe. Tire as paredes, né? Exatamente, tudo às claras. Agora, então, por exemplo, se eu acessasse hoje o site, eu já saberia a resposta dessa pergunta que eu vou lhe fazer. A Prefeitura, no linguajar comum, ela vai bem das pernas? Quer dizer, como é que está essa relação de débito e crédito? Porque eu lembro muito de você utilizar, logo na chegada da Prefeitura, onde você era abordado e nas suas entrevistas, você falava, não, a gente precisa ver os restos a pagar e tal. Como é que está essa situação hoje, essa equalização das contas da Prefeitura? Quando nós começamos a missão lá, que o doutor Heloísio nos convidou, nós fizemos questão de colocar por escrito as informações que nós encontramos, quer dizer, como se fosse um inventário daquilo que nós encontramos, né? E deixamos isso por escrito, entregamos isso aos jornalistas, não foi um processo verbal, foi um processo escrito. E todas essas informações foram extraídas de relatórios oficiais, quer dizer, apesar de algumas pessoas não gostarem e tal, mas a gente simplesmente traduziu aquilo que era a realidade, por escrito, para que não restasse nenhuma dúvida 10 meses depois, 2 anos depois, né? E a luta maior desse ano, viu, William, além do aprendizado, foi essa da negociação com os fornecedores, procurando equilibrar. Mas a luta da Prefeitura é uma luta diária, né? Quer dizer, é degrau a degrau. Nós estamos longe ainda de conseguir o equilíbrio pleno da gestão da Prefeitura. Por quê? Vocês diriam, em termos de cores, se a gente pudesse simbolizar, nós estamos no amarelo, no verde ou no vermelho? Nós estamos chegando ao laranja agora. Chegamos ao laranja, né? Esse é um trabalho longo, porque o desequilíbrio receitas e despesas, ele vem de longo prazo, não é um processo de 2, 3, acumulativo, 4, né? Vem ao longo de muito tempo e não é só Poços, quer dizer, nós temos hoje mais de 70% dos municípios mineiros lidam com desequilíbrio nas suas contas. Isso vem de longe, não só por conta do formato republicano, né, que as receitas são muito concentradas no governo federal, como também os municípios hoje estão muito dependentes de receitas do governo federal. Então, o maior desafio nosso hoje é melhorar a nossa performance de receita própria. Nós hoje temos só 30% das nossas receitas são próprias. Geradas aqui dentro ISS, mesmo. Enfim, as receitas do município. 70% das nossas receitas vêm do governo federal, né, FPM e tudo mais, e do governo estadual. Fundo de participação dos municípios. Exatamente. E esse ICMS, a cota parte, PVA, que são impostos estaduais. Então, os municípios no Brasil inteiro lidam hoje com esse desafio, quer dizer, melhorar o seu perfil de receita própria, seja IPTU, seja ISS, seja ITBI. E é difícil equalizar isso, não é? Porque não sei como, na verdade, talvez você esteja buscando e já tem alguns caminhos, mas pode cair naquela história de governar bem é aumentar impostos. E aí, com certeza, é complicado, né? Porque você tem que dar uma análise mais ampla para ver que se você aumentar impostos, é claro que isso tem um impacto social muito grande. Claro. Ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer que a cidade cresceu demais, né? Quer dizer, de 2003 para cá, eu sempre uso esse exemplo, no ano de 2000 nós emitimos 55 mil carnês de IPTU. Esse ano nós emitimos 73 mil. Isso mostra, média das médias, que nós crescemos aí 20 mil domicílios, né, em apenas 10, 12 anos. Quer dizer, nós crescemos aí uma Três Corações, uma Alfenas dentro de Poços em apenas 12 anos. Quer dizer, então, como a cidade cresceu muito, toda família que vem para Poços, naturalmente ela espera uma saúde de qualidade para o seu filho, né? Quer dizer, educação, enfim, a questão urbana também, a cidade cresceu muito, então as despesas crescem demais. Então, esse desafio de equilibrar despesa e receita é um desafio permanente, né? E nós estamos lá com todos os secretários nos esforçando muito para conseguir esse equilíbrio. Agora, ainda temos um longo caminho a percorrer, com certeza.
Eu vou fechar esse bloco e vou tentar passar alguns números que a gente tem em mãos aqui, Dalma. Vamos ver se você confirma após o intervalo daquilo que a gente anotou aqui. De acordo com o levantamento apresentado pela Secretaria da Fazenda, no dia 2 de janeiro, a Prefeitura tinha 1.700.000 em caixa. Porém, já neste início de ano, só com compromissos imediatos, gastou R$1.300.000. A dívida fundada da Prefeitura com vencimento a longo prazo chega a R$54.760.000. Essa dívida gera um compromisso de R$900.000 por mês de prestações que estão sendo pagas. Mas o que mais preocupa são os restos a pagar de serviços contratados durante todo o ano passado, junto a 1.292 fornecedores de produtos e serviços que chegam a R$43 milhões. Até o meio do ano, desses R$43 milhões, foram pagos 19 milhões. 10 milhões foram por a dívida fundada e 14 milhões de reais restam a pagar. Então, já já a gente confirma esses números para ver se esse é o quadro realmente financeiro da Prefeitura na atualidade. Já já a gente volta com a sua participação, né, sempre obrigatória, 37216955, jornalismo@tvpox.com.br.